Vou fazer aquele esquema do quadrinho. Vamos pelos quadrinhos. É bom que os quadrinhos vocês podem tirar print depois. Então, pessoas, do capítulo 25. Então, o que o capítulo 25 fala? Ele é o capítulo sobre consumo e a questão do lixo, tá? Então, o que ele traz para a gente? Que quanto mais a gente consome, quanto maior é o consumo, maior é o impacto ambiental, não tem jeito. É o impacto ambiental. Seja esse impacto ambiental na parte de desmatamento, poluição, descarte incorreto de lixo, emissão de CO2, tá? Professor, o que um celular que eu compro tem a ver com desmatamento? Tudo. O lugar onde está a mineradora foi todo desmatado. Não tem como você procurar minério no fundo da terra com uma árvore em cima de você. Você tem que desmatar tudo, tá? Então, tudo isso vai ter impacto ambiental. Aí, beleza. Você vai lá e tira o metal Você tira o metal lá do fundo da terra. Você tem que derreter o metal para construir os componentes. Para derreter, você precisa de calor. Calor, você precisa queimar alguma coisa, queimar uma madeira, queimar um combustível fóssil. Isso gera CO2, tá? Mais CO2, mais aquecimento global. Então, qualquer coisa que você compra tem impacto. Qual é o que a gente tem que visar? Uma sustentabilidade, que é o menor impacto possível no nosso padrão de consumo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que reduzir o consumo para reduzir o impacto ambiental. É parar de comprar por impulso e começar a comprar quando a gente realmente precisa das coisas. Tá? Aí aqui a gente traz também, nesse capítulo 25, dois conceitos, que é justamente sobre isso. A obsolescência. E aí tem dois tipos de obsolescência. Tem a programada e tem esse aqui é um P, obsolescência programada e a obsolescência psicológica. Qual é a diferença aqui nesses dois rolês? Obsolescência programada, o produto é feito para dar defeito. Até rima. O produto é feito para durar pouco. De propósito. É aquele celularzinho mais barato da Samsung, que acabou a garantia, pô, ele explode. É incrível. Parece que ele sabe o dia que a garantia acabou. Acabou a garantia, pô, o bicho explode. Não serve mais para nada, tá? Essa é a ideia da obsolescência programada. Ela está no componente, ela está dentro da parada. É a Apple que fala, que admite isso, tá? Tem vídeos no YouTube do CEO da Apple admitindo que eles fazem isso, que quando você tem, sei lá, um iPhone 7 mais velhinho, quando você faz a atualização, eles botam lá um código, uma programação que faz seu telefone ficar mais lento. De propósito. De propósito. Os caras falam isso, tá? Que eles botam um programa novo lá para deixar o seu celular pior, para que você seja obrigado a comprar outro, tá? Infelizmente isso não é crime, João. Infelizmente não é crime, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, fazer isso não é crime, porque é muito difícil de provar, porque aí eles dão uma desculpa qualquer. Mas isso é para melhorar a estabilidade do servidor. Que mentira! Todo mundo sabe que é mentira. Eles sabem que é mentira. O cara fala dando risada assim. É para te obrigar a comprar o iPhone 12, o iPhone 13 agora, né? Sim, em todos os países. Se você tem um iPhone aí mais antiguinho, 6, 7, toda vez que, vamos supor, você tem o 7. Quando lança o 13, eles começam a prejudicar o 7. Quando lançar o 14, eles começam a prejudicar o 8. Quando lançar o 15, eles começam a prejudicar o 9. E por aí vai. Se você pegar um iPhone 5, ele é impossível de usar. Ele é impossível. Você abre o WhatsApp, ele explode. É impossível de usar. Tá? Não tem como. Então, eles fazem isso de propósito. Isso chama obsolescência programada. Tá? É o produto feito para durar pouco ou para ficar ruim com o passar do tempo, para te obrigar a comprar outro.
E aí tem a obsolescência psicológica. A obsolescência psicológica, ela vem da mídia, tá? É propaganda. É propaganda para te influenciar a comprar o novo produto. Então aqui é o seguinte, o seu produto ainda funciona, tá? Seu produto tá isso, todo mundo tem, eu quero ter, é isso, tá? Tanto que tem até um comercial, né, de uma criancinha que ela fala, que ela literalmente ela pega o brinquedo, esfrega na cara das outras e fala, eu tenho, você não tem. Tinha um comercial que era assim, mais antigo, não sei se vocês chegaram a ver, eu não lembro do que era. Mas a criança pega o brinquedo e fica, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. É isso, no comercial, mano, tá? Então, isso é obsolescência psicológica. É você, a mídia, ir em cima e falar, ó, tá vendo aquele tênis ali? Você só é o cara massa se você tiver aquele tênis. Porque aquele ator XYZ tem aquele tênis. Você quer ter a vida daquele ator? Usa o tênis. Lógico que você não vai ter a vida daquele ator, gente. Não é o tênis que faz ele ter a vida dele. Você vai ser o mesmo lascado de sempre, mas com um tênis. É só isso. Você não vai ter a vida do cara porque você tem o tênis dele. Mas a galera não entende, a galera cai, tá? A gente cai o tempo inteiro, tá? Eu tô falando como se eu não caísse, mas isso é psicológico, eles entram na sua cabeça. A gente cai, todo mundo cai. Por isso que algumas coisas são proibidas, tá? Determinadas propagandas, para crianças principalmente, estão começando a ficar proibidas. É o motivo pelo qual, eu falei isso para vocês, é o motivo pelo qual não tem mais TV Globinho na Globo. Porque não tem mais tanta propaganda de criança. Se não tem propaganda de criança, para que eu vou ficar passando desenho de criança? Não tem motivo. Porque não gera dinheiro. Porque não tem mais empresa para anunciar brinquedo de criança. Porque a maioria dos anúncios para criança está proibido. Justamente porque os psicólogos constataram que a criança pode ter problemas na autoestima dela, problemas de ansiedade, quando ela vê produtos que ela quer e às vezes os pais não podem comprar. A criança não tem cérebro ainda para entender. Eu sou pobre, eu não posso comprar isso aqui. A criança não tem cérebro para isso ainda, tá? E aí vem a Fátima Bernardes, exatamente, que é o quê? Já que de manhã as crianças assistindo, eu não posso passar comercial para criança, ou seja, não vai me gerar lucro, não vai me gerar vendas, para que eu vou ter programação de criança? Não, vou botar a Fátima Bernardes e vou botar comerciais de adulto, para fazer os adultos assistirem e os adultos compram o que tiver no comercial. Por isso não tem mais TV Globinho, tá? Porque diminuiu a oferta, diminuiu a procura por comerciais de criança, porque foi proibido. Porque ficou constatado cientificamente que essas crianças elas tinham problemas psicológicos por causa desses comerciais, entendeu? Você cresce uma criança mais ansiosa, mais insegura, porque você acha que você não tem aquela parada, você acha que você é pior que os outros, tá? Então isso afeta a sua autoestima. Aí uma criança de autoestima baixa tem N problemas na escola, tem N problemas nas relações interpessoais, enfim. E aí a galera deu uma cortada nisso aí. Ainda tem, mas é muito menos, e eles têm que ser bem específicos assim, entendeu? Não pode ser aquele comercial esculhambado. Aí a outra coisa que o capítulo 25 traz é o descarte apropriado de lixo. Então ele traz a questão do lixo, tá? Então, o que a gente pode fazer para descartar o lixo corretamente? A melhor coisa que a gente pode fazer é coleta seletiva, tá? E como vocês podem ver, a minha letra não tem consistência nenhuma. Eu começo com a letra de forma e depois vai para a letra cursiva, né? Não tem na mesma palavra. Ó, até o CL estava com letra de cursiva, aí depois o tiva virou letra de forma. Tipo, é zero consistência, mas enfim. Perdoem aí minhas habilidades de escrita. Eu também não sei por que eu faço isso, é inconsciente, tá? Eu acho que eu enjoo de escrever do mesmo jeito ao longo da frase. Mas enfim, coleta seletiva. É um motivo para vocês que a maioria mora em Águas Claras. Tem duas lixeiras lá aquele banheirinho que tu bota lixo lá no corredor do teu prédio. Tem duas lixeiras. Um é para os lixos recicláveis, um é para os lixos orgânicos não recicláveis. Então é a coleta que na verdade a gente chama hoje em dia de lixo seco e lixo orgânico, tá? E aí, velho, é super fácil. Você simplesmente não mistura o lixo na sua casa, porque se você joga resto de comida no plástico, não dá para reciclar mais aquele plástico, tá? Isso, saco preto e saco azul.
Então, se você, na sua casa, pega arroz estragado, feijão estragado, mistura com plástico e você joga lá no negócio de reciclável, você estragou o saco de reciclável inteiro, tá? Meus parabéns. Você estragou o do corredor inteiro, tá? Porque se aquele feijão contaminar o resto dos plásticos, o pessoal não perde tempo lavando, tá? Eles vão simplesmente descartar. Não pode misturar. Não pode misturar. Por isso que tem que tomar cuidado com isso, sacou? Não é muito difícil. O que é orgânico, de um lado. O que é seco, não importa, tá, gente? Se você sabe se é reciclável ou não, não importa. O que for seco, você bota do outro. Só isso. Tá? É só isso. Exatamente, que nem o leite. Joga o leite fora, depois pega só a caixinha, lava e bota no reciclável. Mas não, o pessoal joga o negócio inteiro. É exatamente isso. Exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Então, coleta seletiva. Coleta seletiva já ajuda muito. Lógico, a gente tem que diminuir o padrão de consumo, mas coleta seletiva já ajuda muito. Além da coleta seletiva, tem alguns lixos que eles têm que ter descarte especial. Por exemplo, lixo hospitalar. Lixo hospitalar, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser incinerado. Dá para reciclar lixo hospitalar? Tá doido? Reciclar seringa com HIV? Reciclar seringa com Covid? Reciclar a atadura cheia de pus da pessoa que estava com a queimadura, alguma coisa? Não dá. Lixo hospitalar é fogo, tá? Lixo hospitalar é fogo. Ele tem que ser incinerado. Ah, professor, isso não gera CO2? Gera, infelizmente, tá? Mas é feito num local, numa empresa, que tem um filtro lá na chaminé que diminui um pouco a emissão de CO2. Mas sim, emite CO2. Mas o risco de uma doença, de uma nova pandemia, de alguma coisa, não vale a pena. É melhor tacar fogo. Infelizmente. Tem que ser incinerado, tá? E aí vem o lixo eletrônico, que é um dos grandes focos do capítulo, que é no lixo eletrônico. Vocês sabem o que é lixo eletrônico. Esse microfone aqui um dia vai virar lixo eletrônico. Essa mesinha digitalizadora que eu estou usando para escrever lixo eletrônico. Essa câmera que eu estou falando com vocês lixo eletrônico. Esse notebook, essa segunda tela. Tudo isso um dia vai virar lixo eletrônico. Tá? Qual é o problema do lixo eletrônico? Ele precisa de descarte próprio. Tá? Você não pode jogar uma pilha, um notebook no lixo comum. Ah, mas tem plástico, tem vidro, vou jogar no refrigerador. Não, porque ele tem metais pesados, ele tem a bateria. Isso tudo é super tóxico para o meio ambiente. Então você precisa ir para um lugar que tem o descarte próprio. Nos slides de vocês eu coloquei o local. Se você clicar no link, vai para o site do SLU e ele te mostra os locais onde o governo coleta bateria, coleta notebook velho, tá? Coleta o que você quiser se livrar. Eles coletam lá de lixo eletrônico. E aí eles vão fazer o devido descarte. Eles vão tirar as partes perigosas e vão descartar o que pode ser descartado. O plástico e o vidro vai para reciclagem e as partes de metais pesados, etc., eles dão o destino lá correto, tá? Então, qual é o problema aqui que eles têm? Tem a questão da bateria dentro do lixo eletrônico, das baterias eletrônicas. E tem a questão dos metais pesados, que o capítulo também traz. Metais pesados. E aí, qual é o rolê? Às vezes algumas empresas pegam, às vezes tem esse do McDonald's, eu não estava ligado que tinha. Eu sei que na Leroy Merlin, ali perto do Taguatinga Shopping, tem também, tá? Lá tem um lugarzinho também que você pode deixar isso aí. É só chegar lá e jogar, é um negócio. Você pega, joga lá no buraco e já era. E eles vão dar um jeito, tá? Não custa nada também. E aí tem metais pesados. Esses metais pesados são um problema, tá, gente? Eles são uma parte que o capítulo foca muito. Porque eles fazem a contaminação do solo e das águas. Tá? E aí, qual é o problema? Esses metais pesados, quando eles entram nos organismos das criaturas, eles fazem uma coisa chamada de bioacumulação. Lembra que a gente até fez as definições disso aqui? Eu ditei e vocês escreveram? Bioacumulação é o acúmulo de matéria não biodegradável nos corpos dos organismos. Isso é a nossa bioacumulação. Só que aí o que rola?
A bioacumulação ela vai sendo piorada ao longo da cadeia alimentar, que é o que a gente chama de magnificação trófica. Então você imagina o primeiro nível trófico. Então aqui ó, são os níveis tróficos e aqui em cima é a contaminação. O primeiro nível trófico está tipo 0,5 contaminado. O segundo nível trófico já está 3,0 contaminado. O terceiro, o que é primeiro, segundo e terceiro nível trófico? Primeiro nível trófico, a plantinha. Segundo nível trófico, o herbívoro que come a plantinha. Terceiro nível trófico, o carnívoro que comeu o herbívoro. Quarto nível trófico, aquele que comeu esse primeiro carnívoro aqui. É a cadeia alimentar que a gente está passando, tá? Cada nível trófico é um nível da cadeia alimentar. O terceiro aqui, ele já está com 9 de contaminação. E o quarto já está, sei lá, com 12. Professor, por que está magnificando? Por que está acumulando? Porque esse número 2, ele não come só um do número 1. Ele come vários. Imagina uma vaca. Ela não come um capim. Ela come vários capins. Aí depois vem o ser humano, vai lá e come a vaca. Só que a gente não come uma vaca ao longo da vida. A gente come várias. Tá? Então a gente vai cada vez mais acumulando esses metais pesados. Certo? Então isso aqui é um ótimo candidato para ser uma questão, por isso que eu fiz ele lá sublinhado para vocês, né? Fiz vocês escreverem, para ser alguma coisa relativa à questão aberta da nossa prova. Então eu recomendaria entender isso aqui. Beleza? E aí lembrando, não é só metais pesados, tá? Que bioacumulam. Outras coisas que também bioacumulam. Pesticidas, plásticos. Isso tudo também acumula. Lembra dos plásticos? A gente está descobrindo hoje em dia... Sim, a prova aberta sou eu que faço. Tá? A prova aberta sou eu que faço. Então, a gente está descobrindo hoje em dia que o plástico, na verdade, não é que ele degrada. Que a gente fala, o plástico leva 400 anos para degradar. Na verdade, a gente está vendo que isso é mentira. Ele não degrada nunca. Ele vira microplástico. E aí ele fica se acumulando. Né? Eu sei, Letícia, eu também amo vocês. Por isso eu dou as dicas. Isso eu estou falando, ó. Essa parte aqui é importante. Essa parte aqui é importante. Não sei por que é importante, mas eu acho que é importante. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos encontrando, isso é recente, começou em 2017, a gente achar isso, se eu não me engano, nós estamos encontrando plástico dentro da gente, galera. Dentro de vocês aí, provavelmente já tem microplástico, tá? Vem nas comidas que a gente come, tá? Ah, pessoal, mas eu nem como peixe, porque isso aqui geralmente acontece no ambiente marinho, mas não é só no peixe. Se você tem microplástico no rio, a gente tira a água do rio para regar a lavoura, para regar as plantas da lavoura. Aí o que acontece? A vaquinha vai lá e come a planta da lavoura, que tinha aquele microplástico em cima. Isso acumula na vaca. Depois você come a vaca. Tá? Ou você come o alface lá que foi regado com a água que está cheia de microplástico. Não sabemos ainda, Letícia, o que faz. Porque é tão novo que a gente não sabe ainda. Assim, bem não deve fazer, com certeza. Agora, qual é o mal que faz, a gente ainda não sabe. Porque nós estamos descobrindo isso agora. Não tem nem 3 anos que a gente está descobrindo microplásticos dentro de seres humanos, entendeu? A gente está comendo isso aí. Então, e quem jogou esse plástico na natureza? A gente. A gente jogou esse plástico na natureza. E a gente está comendo ele agora. Sacou? É a cobra mordendo o próprio rabo. A gente danifica a natureza e acha que aquilo não vai voltar pra gente. Mas não só volta como já voltou. Já tá voltando. Aí a gente não sabe se tem N doenças que a gente está vendo aumentar. Será que é por causa dos plásticos? A gente não sabe. Tá? É a lei do retorno, exatamente. Tá? A gente não sabe. Então talvez tenham doenças aí que os médicos veem que tá acontecendo muito dessa doença. Quem sabe é microplástico? A gente vai ter que investigar. Tá? Mas que a gente está encontrando plástico dentro de seres humanos, a gente está. Já estamos achando. Tá? Então isso é um problema. Beleza? Então, bioacumulação e magnificação trófica. Tirem um print disso aí. Quem conseguir tirar um print bonitinho, mande no grupo para os coleguinhas e vamos lá para o capítulo 18. 25, ele é bem direto, né? Você vê, ó, em um quadradinho desse a gente fechou 25. Ele é bem direto ao ponto. Avisem aí quando vocês conseguirem.
Foi? Conseguiu? Alguém que tirou um print legal conseguiu mandar no grupo? E aí já manda para todo mundo. Pronto? Todo mundo foi? Alguém mandou no grupo aí? Tá tudo certo? Beleza. Então, simbora. Então, vamos lá. Não, vai dar certo, gente. Vocês nem de puxação de saco, vai dar certo. Eu não quero ninguém na recuperação, pelo amor de Deus. Eu quero férias. Porque se vocês ficam de recuperação, eu também me prejudico, porque eu tô lá na praia, vou estar na praia corrigindo prova de recuperação para vocês, tá? Eu já tô com minhas passagens para praia compradas. Vocês não façam isso comigo. Eu quero vocês de férias lá junto comigo. Vai dar certo, tem que dar certo. Né? Eu tô aqui, ó, pensando na praia já, eu já tô me vendo lá. Então não façam isso comigo, eu quero todo mundo passando direto. Mas vamos lá. Capítulo 18. Então, capítulo 18 são as teorias evolutivas, tá? Eu vou para Bahia, pegar o sol, pegar a prainha, Bahiazinha, tá? Então, isso, capítulo 18 agora, tá? Ó, para a prova é o 14, 18, 23, 24, 25. Beleza? Não esqueçam do 14, tá? Eu vou fazer videozinho de revisão, cuidado com o 14, viu? Porque o 14 também cai. É só isso. São só 5. Sendo que vários deles são pequenininhos, 23, 24 e 25 é pequenininho. Eles são bem pequenininhos. O 14 é biotecnologia. É que lembra da clonagem da ovelha Dolly, células tronco. É tranquilo também. Animais transgênicos, essas paradas. Tá? Eu vou fazer o videozinho de revisão do 14, porque eu sei que tem muito tempo, mas vai rolar 14 também. Tem uma questãozinha lá do 14, beleza? Uma questão não, né? 5. São 5 itens lá do 14. Porque na verdade o 23, 24 e 25 eles falam da mesma coisa, que é a preservação do meio ambiente. É bem rapidinho. Se vocês pegarem assim, o 23, 24 e 25, uma diarreia no vaso, vocês leem o 23, 24 e 25. Eles são muito de boa. É só dar uma diarreiazinha. Come uma coisa estragada, dá uma diarreia. O tempo que vocês estarem no banheiro, vocês terminam de ler os 3 capítulos. Antes de dar vontade de limpar o bumbum, vocês vão ter terminado os capítulos. Tá? Só cuidado para não melar o livro. Cuidado para você não fazer sujeira. Tá? Mas é bem rapidinho de ler. É bem aquela coisa assim, aquecimento global, cuidado do meio ambiente, conservação. São 3 capítulos que parecem, igual o João falou, parece a mesma coisa. São 3 capítulos que parecem um só. Tá? Mas é isso, 14, 18, 23, 24, 25. Tá? Simbora. Então vamos lá, o que é a ideia no capítulo 18 aqui? Até o século 19, o que a gente acreditava? Eram ideias criacionistas e fixistas. Ou seja, Deus criou os seres vivos e esses seres são imutáveis. Datas? Não. Data não. Tá? Não acho justo cobrar datas. Então, eu nunca vou cobrar, tipo, o protocolo de Kyoto foi feito em 1997. Eu posso até citar, tipo assim, no corpo do texto, protocolo de Kyoto feito em 1997, mas eu nunca vou cobrar de vocês, o protocolo de Kyoto foi em 1997, certo ou errado? Nunca. Não tem nenhuma questão assim, tá? Eu posso cobrar, o protocolo de Kyoto não foi assinado pelos Estados Unidos. Por quê? Aí lembra que teve aquele rolê que os Estados Unidos achou que ia prejudicar a economia dele e porque ele não gostou que a China e a Rússia não precisavam cumprir o protocolo, para eles era opcional. Aí eles ficaram putos e foram embora. Isso aí eu posso cobrar. Agora, foi em 1997, ou então botar um peguinha. O protocolo de Kyoto foi em 1999. Não, isso é sacanagem, tá? Então datas não vou cobrar, beleza? Pode até ter uma data lá no meio, mas a data é só para citar, vai estar só no corpo do texto. Não vai ser para você julgar se a data está certa ou errada, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. Show? Eu também não gosto, não. Esse negócio de cobrar data, para mim, não faz o menor sentido. Mas beleza.
Então, as ideias até o século XIX, elas eram criacionistas e fixistas. Deus criou, e se Deus criou é perfeito. Então, não existe extinção, não existe evolução, não existe nada. Deus criou e assim fica, tá? Só que aí o pessoal, né, até no comecinho do século XIX, começou a desconfiar. Falou, pô, acho que não. Né? Acho que tá começando, tipo assim, o cara tropeça numa cabeça de T-Rex e fala, cadê o T-Rex? Não tá aqui. Então não é fixismo. Porque essa espécie morreu, ela não é fixa. Não existe mais T-Rex. Então cadê? Então talvez o que a gente acreditava não seja exatamente isso. E aí começam a ter as teorias, né? A primeira teoria evolutiva que a gente estuda é a do tio Lamarck, que é o lamarquismo. É muito simples o lamarquismo. Ele se baseia na lei do uso e desuso e na herança dos caracteres adquiridos. Professor, o que é isso? É o esquema da girafa. Para o Lamarck, a girafa é um cavalo teimoso. É um animal que ficava esticando muito o pescoço para alcançar o topo das árvores, e por conta disso o pescoço dela ficou grandão. E aí esse pescoço grandão ela passou para os filhos. Só que aí, vocês acham que isso é correto? É a mesma coisa de dizer, ó, tá vendo essa tatuagem aqui? Eu adquiri ao longo da minha vida. Meu filho vai nascer com essa tatuagem aqui. Faz sentido isso? Não. Ah, o professor Lamarck era burro. Gente, Lamarck estava vivo em 1744. 1700. 300 anos atrás. Pega leve com o cara. 300 anos atrás. É muito tempo, tá? Então, na época, isso fez sentido na cabeça dele. Mas isso tá certo? Não. O lamarquismo hoje, tá? Ele serve como que é histórico. É um cara que teve a coragem de desafiar, né? Teve coragem de desafiar o dogma da época, que era criacionismo e fixismo, tá? O Lamarck não era contra o criacionismo. Ele era contra o fixismo. Mas ele ainda acreditava que Deus que tinha criado os bichos, tá? Que foi, meu filho? O cachorro mais lindo do mundo acabou de entrar aqui no quarto. Que foi, seu gorducho? Mamãe, muito lindo. Enfim, se ele não fosse tão grande, eu pegava ele para mostrar para vocês, mas ele é muito pesado. Enfim. Nada. Tá com 3 aqui, eu tô olhando para 3 cachorros. Tem 3, eles estão aqui na minha volta. Os 3 sem vergonha. Só que esse aqui que acabou de chegar, ele é muito pesado. Na hora, quem fala com um cachorro com voz normal, com voz grossa, nem a gente. Para falar com um cachorro, você tem que falar: eita, mamãe, seu gostoso, seu caramelo gostoso. Eita, mamãe. Chega, virou de barriga para cima. Enfim. Então, beleza. Eu tô desconcentrado agora com esse cachorro bonito aqui. O que é, cachorro? Mas, enfim. É um vira-lata caramelo. Se ele não fosse tão pesado, eu pegava ele aqui, mas ele é muito grande. Dá para pegar ele no colo, não. Tá? Que é. Agora ele tá aqui ronronando, querendo carinho. Mas enfim. Então por que a lei do uso e desuso não funciona, gente? Porque as modificações são em células somáticas. E o que importa para passar para a próxima geração são as células germinativas. Exemplo. Fuca tá lá, ele dá umas ronronadas, ele chora, ele fica assim, querendo que você faça carinho nele. Não é um ronronado original de gato, mas é uma manha, ele faz manha. Ele fica, querendo que você faça carinho nele, ele é dengoso. Mas enfim. Então, células somáticas, gente. As modificações de células somáticas, elas não passam. Elas não são herdadas. Então, a girafa que tem um pescoço grande, problema dela. Aquilo é somático, é do músculo do pescoço dela. Isso não passa para o filho. É a mesma coisa de dizer, o Fuca é grandão, é bombado. O filho dele vai ser bombado. Não, o espermatozoide do Fuca não é bombado. O que é bombado é o músculo dele. Ele não passa isso para o filho.
tá? O filho dele vai nascer magrelo, do mesmo jeito que o Fuca era magrelo quando ele era novo. E aí o filho dele, se quiser, que vá para academia para ficar bombado também, sacou? Então, coisas somáticas das nossas células não reprodutivas não passam para os nossos filhos. Então, são células germinativas que passam, essas aqui sim, passam, não vou colocar nem passam, né? Eu vou colocar são herdadas. Deixa eu botar também um... Aqui. Deixa eu botar um mais escurinho, porque ficou muito claro. Aqui, aqui. Então, essas aqui são herdadas. Beleza? Esse link do Meet. Eu, hein? Mas, enfim, essa é a ideia, tá? E as alterações do Lamarck, a lei do uso e desuso, ela é aqui, ó. Ela só atua nas células somáticas, então isso não passa. Para a próxima, tá? Beleza. Agora vamos lá para o tio Lamarck. Lamarck não, perdão, para o tio Darwin. Então, qual era a ideia para Darwin, gente? Muito simples. Seleção natural. Para Darwin, o meio é um filtro. A seleção natural é um filtro por onde passa o mais adaptado. Lembrando, mais adaptado é diferente de mais forte, tá? Lembrem sempre da galinha e do tiranossauro. Os dois são dinossauros, tá? A gente já discutiu isso, que as aves são dinossauros. Não é que elas são descendentes, não. Elas são dinossauros. Entre uma galinha e um T-Rex no UFC, caindo na porrada, quem ganha? O T-Rex. Mas quem está vivo hoje? A galinha. Então, ser mais forte significa necessariamente que você vai sobreviver? Não. Você tem que ser mais adaptado, tá? A galinha está aí viva, firme e forte até hoje, centenas de milhares de galinhas no mundo. O T-Rex não tem mais nenhum. E o T-Rex era muito mais forte que a galinha, tá? Isso, no caso, reduziu o tamanho porque faltou alimento, João. Depois do meteoro, cada vez mais ficou difícil de achar alimento. Então, você manter um dinossauro daquele tamanho gigante era impossível. Então, quem não morreu no meteoro, a maioria morreu no meteoro. Mas quem não morreu no meteoro morria de fome. E só os dinossauros bem pequenininhos, que foram os que deram origem às aves, conseguiam sobreviver. Sacou? Porque tinha pouca comida. Foi assim que eles ficaram pequenos. Pequenos assim, né? O avestruz ainda é grande pra caramba. Mas a maioria ficou pequeno. Tá? O avestruz é um caso à parte. Mas, enfim. Então, o meio é um filtro, tá? Que vai dar a seleção natural. Então, você precisa ter o que para o darwinismo funcionar? Você precisa ter diversidade. Você precisa de diversidade. Mas Darwin não sabia. Mas Darwin não conseguia explicar. Darwin não conseguia explicar a diversidade, tá, gente? Ele não sabia dizer por que que algumas girafas não conseguia explicar a diversidade. Por que que umas girafas têm pescoço maior do que outras? Ele não sabia explicar por quê. Porque para explicar isso você precisa entender genética. Genética aconteceu anos depois com Mendel, que a gente já estudou. Mendel foi depois de Darwin. Então Darwin nunca leu nada sobre genética. Ele não sabia isso, tá? Naquela época não tinha WhatsApp. Ele não tinha o WhatsApp do Mendel. Opa, faltou ali um... Faltou ali um dá, que é diversidade. Pronto, diversidade. Agora tá certo. Então, beleza. Darwin não conseguia explicar a diversidade, tá? Foi um pouco depois. Mendel foi tipo uns 10 anos depois de Darwin, tá? Eles estavam quase na mesma época, só que o que acontece? Darwin estava na Inglaterra,
Mendel estava num mosteiro católico no interior da Tchecoslováquia. Não tinha como. Não tinha como. É. E Mendel, o trabalho dele ficou escondido por quase 100 anos, tá? Ninguém sabia de Mendel por quase 100 anos. Aí um dia, os caras acharam os livros do Mendel lá no mosteiro, e aí viram e falaram, caraca, a resposta tá aqui. Sacou? Não, mas o pessoal quase que não descobre Mendel. Aí eles estavam lá olhando o mosteiro lá, abandonado, e acharam os livros do Mendel. Sacou? Então Darwin não sabia de Mendel. Mendel sabia de Darwin. Mas Darwin não sabia de Mendel. Tá? Darwin não sabia do Mendel. Então Darwin não conseguia completar isso. Ele não sabia porque tinha diversidade. Tá? Mas ele sabia que tinha. E aí qual era a ideia? O mais adaptado sobrevive e reproduz. Então a gente pode colocar isso até aqui em cima. Ó. O mais adaptado. O negócio fica mudando de tamanho o tempo inteiro. Ele sobrevive e por sobreviver ele vai reproduzir. Então, para Darwin, não é que a girafa vai aumentar o pescoço dela. Não. Naturalmente existem girafas pescocinho e girafas pescoção. Mas para o ambiente que a girafa vive, tentando pegar comida no alto da árvore, o que é melhor? Ser pescocinho ou ser pescoção? Ser pescoção. Então, essas girafas são mais alimentadas, sobrevivem mais e reproduzem mais. E as pescocinho sobrevivem cada vez menos, reproduzem cada vez menos, até que todas as girafas fiquem pescoção. Essa é a ideia do Darwin, tá? Quem evolui é a população. A gente pode até anotar isso aqui, ó. A população evolui. O indivíduo não. Você morre ou sobrevive, só isso, mas evoluir não. Beleza? Isso, você não evolui sozinho. O que evolui é a sua espécie, tá? As girafas, ao longo do tempo, evoluíram para ser pescoçudas. Mas não foi uma girafa, o Abner. Abner, a girafa. Não foi uma girafa que ficou pescoçuda do nada, assim. Entendeu? Que esforçou. Isso aí é Lamarck. Ela se esforçou e ficou pescoçuda. Não, não existe isso, tá? Ela... as mais pescoçudas, que são um pouquinho mais pescoçudas que as outras, sobrevivem mais e deixam mais filhos. Os filhos dela, por consequência, vão ser pescoçudos, tá? Agora, eu, indivíduo, depois que eu nasci, eu não evoluo. Não tem como evoluir, tá? Tem como eu atingir o máximo do meu potencial genético, mas não tem como eu evoluir, não tem como eu saltar além do meu potencial genético, tá? E aí a gente tem o neodarwinismo. O neodarwinismo, que é o que a gente tem hoje. É você colocar Darwin mais DNA mais genética mais a ciência moderna de uma forma geral, tá? Então você adiciona DNA, genética, o conhecimento de meiose, tudo que a gente já estudou. Todas as coisas que a gente estuda no nono ano, elas convergem para esse momento. Convergem para você entender o que é o neodarwinismo. O neodarwinismo é a teoria aceita hoje. Essa é a teoria atual. Não é o darwinismo, tá? O darwinismo ele é histórico, muito importante, mas ele é histórico. O que importa para a gente hoje é o neodarwinismo, tá? Que ele pega todas aquelas partes que o Darwin não sabia explicar, que era como rola a diversidade, como rola a herança, como é que o pai passa a característica para o filho. Ele não sabia. E ele nunca tentou dizer que ele sabia, tá? Ele admitia que ele não sabia. E aí, com o neodarwinismo, isso veio. Certo? Então a gente continua, podem tirar o print dessa aí. A gente continua o do neodarwinismo e faz um Kahoot. Tomorrow. Belezinha? Gil, o ensino médio ele mistura. Por exemplo, o nono tem muita coisa parecida com o primeiro ano, por incrível que pareça. O segundo ano parece com o sétimo.
E o terceiro ano tem coisas do primeiro, por exemplo, vocês vão ver genética de novo no terceiro. Sacou? Genética volta lá no terceiro ano mais aprofundada. Mas assim, vocês vão ver algumas coisas novas, mas a grande maioria é só mais aprofundado. Dificilmente vai chegar alguma coisa no ensino médio que vai ser novidade total. Sacou? Nada se vai dizer, oh meu Deus, nunca vi isso. Não, você já vai ter visto em algum momento do fundamental. Só que agora você vai ver gente grande, você vai ver aprofundado. Genética fica muito pior do que a gente viu, tá? A gente viu só a pontinha do iceberg. Fica muito pior. Beleza? Mas é divertido, é legal. Rolou aí o print? Tá tranquilo? Sim? Beleza. Lindo. Então, continuamos amanhã. Belezinha? Até daqui a pouquinho. Daqui a menos de 24 horas. Até mais. Beijocas. Tamo junto. Valeu.